Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, por este encontro, mesmo que aproveitando pequenos intervalos do dia, antes do alimento do corpo, o Senhor alimenta a nossa alma com a sua palavra. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que eu consigo entregar para Deus mais uma leitura orante. E já coloco aqui a intenção de tantas pessoas que têm passado por tribulações nesse período de quaresma, passado dificuldades, desculpem muito barulho, passado por tormentas, passado por situações difíceis, provações, pesadelos, maus pensamentos. Você que está caminhando com Deus, muito especialmente nessa quaresma, entregando mais oração, entregando penitência como o jejum, por exemplo, entregando a Deus na pessoa do irmão mais caridade. É normal, é comum que você esteja sendo atacado pelo inimigo. Então, hoje mesmo no nosso grupo do Rosário, quantos irmãos falaram que estão passando por provas? Mas aqui eu já te digo, meu irmão, minha irmã, a prova é para mostrar que nós estamos no caminho certo e principalmente para que nós façamos nossa fé virar um ato de entrega a Deus, um ato de louvor, um ato de confiança a Deus, porque Ele está no controle de tudo. Não deixemos a tempestade nos abalar, porque Deus está no barco. A tempestade só nos abala quando a gente quer manter um pé no barco, o outro na praia, que é o mundo. O barco é Jesus, então se entregue ao barco, porque essa tempestade ela vai passar, porque Deus vai ordenar, cala-te, e o mal vai ter que calar na nossa vida, mas precisamos perseverar, confiantes. E as leituras que a igreja nos traz hoje, ontem eu fiz algumas confusões com a leitura, mas foi o que o Espírito Santo mandou. Impressionante. Mas hoje está certinho. A primeira leitura está em Isaías, capítulo 1, versículo do 10 e do 16 ao 20. O Salmo é o 49, entre parênteses 50. E o Evangelho está em Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. E Deus me manda uma palavra muito forte ligando essas três leituras. A conversão deve gerar coerência. A conversão gera coerência. Quais são os frutos da verdadeira conversão? Coerência entre o que falamos e o que vivemos. Não é fácil. Estou eu aqui tomada por essa mensagem do Espírito Santo. Conversão gera coerência. Acorda, Cileia, conversão gera coerência. Acorda, meu irmão, minha irmã, conversão gera coerência. E aí, na primeira leitura, né, que está lá no profeta Isaías, um grande profeta, ali levantado para falar coisas muito difíceis para aquele povo de Israel e de Judá. A primeira coisa que Isaías fala é: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Quantas vezes na Bíblia começa com ouve? Jesus fala ouve, porque o Espírito Santo ele vai agir a partir do momento que abrirmos nossos ouvidos, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, os mandamentos, né, quando vai começar a ser dito ali os mandamentos, Deus fala: ouve, Israel, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento, que a gente fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas a primeira coisa que Deus manda a gente fazer é ouvir. Ouve, Cileia,
Ouve. E Deus nos fala, então, através de Isaías, o quê? Ele fala ali para aquele povo que não estava tendo coerência entre o que eles falavam e o que eles viviam. Então, ele fala, pare de fazer o mal e comece a fazer o bem. E aí, quando eu li isso, eu me lembrei da conversão de São Paulo, de perseguidor, ele vira o evangelizador. De perseguidor dos cristãos, ele ele se converte naquele que vai cuidar dos cristãos. O soldado que cuidava da cela de Paulo e que o maltratava, de maltratador, digamos assim, ele vai ser aquele que vai curar as feridas de Paulo. Então, a verdadeira conversão muda radicalmente a nossa resposta ao mundo. É isso. Conversão, quando a gente pensa na direção, né, no trânsito, conversão é quando eu mudo de direção. A conversão espiritual é isso também. Eu mudo de direção, eu pulo no barco que Jesus está e não fico querendo manter. Uma parte da minha vida está no mundo, outra parte da minha vida está em Deus. É uma mudança. E isso é uma exortação para mim e é para você também, meu irmão, minha irmã. E ele vai dizer, lavai e purificai diante de Deus. Quanto barulho, desculpa. Ele vai dizer, diminua para que eu cresça. Lavai, purificai, convertei. E ele vai falar outra coisa aqui também, que precisamos cuidar em tempos quaresmais, né? Olhe os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas eram a classe de pessoas mais excluída daquele tempo, porque não tinha quem cuidasse deles. Eles não tinham quem cuidasse. Hoje nós temos, infelizmente, uma variedade muito maior de pessoas que não têm quem cuide deles, né? Então, aqui, através do profeta Isaías, Deus está nos pedindo para fazermos mais caridade, para olharmos mais para a necessidade do outro e poder alcançá-lo. E mais, podermos alcançar Jesus através daquele meu irmão que mais necessita. Glória a Deus. E ele completa, é a boca de Deus que declara isso. No Salmo, nós vamos ter a mesma coisa. Ofertemos a Deus o que temos de melhor. Deus não quer, ali ele vai falar, vocês trazem seus carneiros, vocês trazem seus sacrifícios, seus holocaustos, mas não trazem o seu coração, não trazem a vida. Então ofertemos a Deus o que temos de melhor, que na verdade é devolver a Ele o que Ele nos deu, que é a vida. E aí eu fico pensando assim, o que nós estamos ofertando a Deus hoje? Que seja pouco, mas que seja o que eu tenho de melhor, que seja o que eu tenho e que vai agradar a Deus. Que a gente está perdendo um pouco essa dimensão. Por isso que a conversão gera coerência, mais uma vez aqui. Porque a salvação ela vai vir a partir do momento que de fato estivermos andando num caminho reto, coerente com a conversão que declaramos. O Evangelho então vai nos falar a mesma coisa, né? E o Evangelho vai nos falar a mesma coisa. Precisamos ter coerência. Jesus ali está falando da mesma maneira. Não façam... ele está dizendo ali para o povo, o que os fariseus falam, escute, ouve o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Como Deus é generoso conosco, nos convidando a trazer para a intimidade dos nossos atos aquilo que nossa boca fala de modo, às vezes, muito fluido, né? O coração ele tem que transbordar e a boca tem que pronunciar o que o coração está transbordando.
né? E se meu coração está transbordando de arrogância e vaidade, infelizmente, eu vou transbordar arrogância e vaidade, mas podem ser palavras bonitas. Olha só, né? Ao passo que o que Jesus está nos pedindo, o que o profeta nos trouxe de Deus, né? E o que o salmista também nos trouxe. Sejamos coerentes. O que falamos tem que ser coerente com o que vivemos. Isso é fruto da nossa conversão, da verdadeira conversão. Eles falam, e aí Jesus está dizendo, eles falam, mas não vivem. Por quê? Porque eles falam o que está nas Escrituras, mas eles não vivem. Por quê? Querem reconhecimento, querem o primeiro lugar, querem tocar trombeta quando dão suas ofertas. Então, por isso eles recusaram tanto Jesus. Porque Jesus veio humilde, né? E ali eles não estavam esperando isso, eles estavam esperando alguém que fosse ratificar, confirmar que as ações deles estavam corretas, mas Jesus não fazia isso. Jesus denunciava tudo isso. Nossa, e ele ainda vai dizer, vocês só têm um mestre, o resto todos são irmãos. Um mestre. Faltou só colocar aqui que sou eu, Jesus. O resto todos são irmãos. Ninguém tem que estar em lugar de destaque. Porque Jesus é o mestre. E nós somos irmãos uns com os outros. Uns ajudando os outros conforme a necessidade. E ele ainda vai terminar. Aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar, veja, não é aquele que for humilhado, né, e ele considerar injusto, não. É aquele que se humilhar é que será exaltado. Aquele que se colocar como alguém pequeno, que quer passar no buraco da fechadura do sacrário, entrar lá e morar com Jesus, que quer entrar dentro da chaga de Jesus e virar uma só carne com ele, é esse que, diminuindo o seu eu, o mundo que há em mim, a humanidade que há em mim, é esse que vai poder entrar no coração de Jesus e ser verdadeiramente transformado e convertido. Que palavra difícil, mas palavra bonita, palavra forte, porque Deus realmente, ele pega improváveis para demonstrar a força de uma conversão, a força de uma palavra que antes não existia na boca daquela pessoa e elas de repente se transformam em atos de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Conversão gera coerência. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.